Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória. Nós estamos nos organizando para mais uma reflexão da palavra de Deus. Nesses últimos dias nós temos falado um pouco sobre as bases sólidas da fé cristã. E na reflexão anterior nós falamos um pouco que a primeira base que consideramos como sólida para a nossa fé cristã é a palavra de Deus. E nesse ensejo nós conversamos um pouco sobre o texto de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3 e 4, né, que fala que a palavra de Deus ela precisa ser lida, ela precisa ser ouvida e ela precisa ser guardada também em nosso coração. E hoje eu quero continuar falando sobre a segunda base sólida, que é a oração, baseado no texto de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 14, que diz: Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. São palavras do apóstolo Paulo que fala sobre a armadura de Deus. E dentre a armadura de Deus, nós citamos aqui o escudo da fé, o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, né, a palavra de Deus. E o outro elemento é orar com toda perseverança. Então entendemos que a oração ela precisa fazer parte, né, da caminhada de fé do cristão. Nesse mês de maio nós estamos com a nossa jornada de oração pela família. São 31 dias de oração e Deus tem falado muito ao coração daqueles que têm partilhado, né, desses momentos. A Convenção Batista tem desenvolvido esse trabalho, né, constantemente, diariamente. E nós temos visto, né, o agir do Senhor através, né, das respostas de Deus de nossas orações. Então a oração é a segunda base sólida para fortalecer a nossa fé cristã. Estou lendo um livro, né, que fala sobre oração, e uma das frases aqui eu elenquei que diz: a oração é o caminho para experimentar esse acesso ao amor fraternal de Deus. Diz também que a oração nada mais é que a voz da fé. Qualquer um que tenha fé de verdade desejará orar, porque pelo Espírito a oração é a expressão audível da fé. É uma frase de Jonathan Edwards, né? Então, meus amados, como cristãos, nós temos essa sede da palavra, mas nós também temos essa necessidade de desenvolvermos uma vida de oração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Jesus, ele já outrora advertiu os discípulos que devemos vigiar e orar, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nosso amado irmão, né, Martinho Lutero, ele tinha uma vida prática de oração. Diz a história que pelo menos 2 horas por dia ele dedicava à oração. Poderíamos também aqui relembrar o nosso irmão do passado, né, o nosso profeta Daniel, né, que tinha a sua prática cotidiana de oração. Diz a palavra do Senhor que ele, por 3 vezes durante o dia, ele se punha de joelho ali na sua casa, né, ali abria a janela em direção a Jerusalém e orava ao Senhor. Né? Quando ele soube que o rei tinha assinado aquele decreto, né, que
no período de 30 dias, ninguém poderia dirigir suas orações a outra pessoa, a não ser o rei. Ele tomou logo a sua iniciativa e foi para a sua casa ali orar. Diz aqui em Daniel 6, né? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então nós entendemos, né, que Daniel ele tinha já essa prática, já era um estilo de vida para ele a oração. Durante o dia, por 3 vezes, ele buscava, né, a face do Senhor através da oração. E eu creio, irmãos, que nesses dias tão difíceis, uma das coisas que a igreja tem feito mais, tem praticado mais, é a oração. Nós temos visto, né, os irmãos preocupados, né, com essa realidade que ora vivemos, né, com essa pandemia, com os perigos, né, que ela nos traz até a nossa vida, com as consequências, né, econômicas, sociais, familiares, né? Mas a igreja do Senhor ela tem se voltado, né, para o Senhor através da busca em intercessão. E é isso que o Senhor nos aconselha, porque a orar é o caminho para experimentar a confiança poderosa de que Deus cuida bem da nossa vida, de que as coisas ruins serão para o bem e de que as boas não nos podem ser retiradas e de que as melhores ainda estão por vir. Então essa deve ser a confiança, né, de cada um de nós cristãos em nosso Deus. E através da oração nós podemos desenvolver nessa fé, essa intimidade, né, com o nosso Deus. Por isso o apóstolo Paulo ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não apenas uma oração egoísta em favor da nossa própria vida, mas assim visando o bem-estar dos outros, colocando assim o amor de Deus em prática, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, através da oração, nós podemos demonstrar que amamos ao próximo, né? Porque orando pelo nosso irmão, nós estaremos desejando, né, clamando ao nosso Deus que intervenha na sua realidade, tanto social quanto espiritual, também física. Então a igreja ela precisa usar esta arma, né? A arma de fé, né? Que é a oração. A oração ela estreita a nossa relação com o nosso Deus. Então que a igreja do Senhor nesses dias possa buscar mais ao Senhor através da oração. Se os dias estão difíceis, nós temos um Deus a quem recorrer, né? No escritor de 2 Crônicas, né? A palavra do Senhor diz no capítulo 7, versículo 14, um texto bastante conhecido, né, da igreja, mas que tem uma verdade que pode ser aplicável nesses dias que ora vivemos. Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que Deus deseja, né, da sua igreja é uma vida de oração, né? Que a gente confie no Senhor, que o nosso coração esteja sintonizado com os céus. Porque entendemos, irmãos, que o nosso Deus, ele é um Deus presente. Não é um Deus que apenas está lá nos céus, né? Que está apenas contemplando, né, a sua criação, a sua criatura. Mas é um Deus que quer se interagir, que quer se fazer presente em nossas vidas. E uma das formas de fortalecer, né, esta relação
interpessoal com nosso Deus. É através da oração. Por isso Jesus, todas as circunstâncias adversas, né, que ele passava, ele sempre buscava o seu Pai em oração. Logo no início, né, do seu ministério, Jesus ele foi ali para o deserto e diz a palavra que durante 40 dias e 40 noites ele ali orava e jejuava, buscando o direcionamento do seu Pai para a sua missão. Quando ele estava próximo, né, a cumprir a sua missão, ele foi ali, chamou os discípulos, alguns dos discípulos, e foi ali para o Getsêmani para interceder, para clamar ao Pai, para buscar o direcionamento do Pai. Quando ele estava ali na cruz, nos seus últimos momentos de vida, ele ora ao Pai, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus ele orou em todas as circunstâncias. Então ele nos deixou esse legado, né, de uma vida de oração. Né? Nós vemos ali no exemplo também de Moisés no passado, quando as dificuldades vinham. Ele sempre estava ali subindo, né, ao monte para clamar pela nação de Israel, para pedir a Deus a sua misericórdia, o direcionamento para que aquela missão fosse exitosa. Mas ele sabia que aquela missão só seria exitosa se Deus estivesse na condução. Por isso ele clamava continuamente pela ação poderosa do nosso Deus, né? Josué, quando se preparava, né, para assumir o ministério, o Senhor chama ele, né, dá suas orientações ali, e ele coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Nós vemos Gideão também naquela grande missão daquela batalha contra os amalequitas, né? E ali ele ora ao Senhor, ele pede a direção ao Senhor. Os profetas, não se fala, né? Elias, quando tinha necessidade, sempre estava ali em oração. Então, meus irmãos, esse é o tempo da igreja investir nessa segunda base sólida para a nossa fé cristã, que é uma vida de oração, uma vida de entrega, né, de busca, né, de estreitamento da nossa relação com o nosso Pai Celestial. E que Ele possa nos ensinar a orar, porque muitas vezes, né, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, ele diz que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, né? Isso que diz a palavra do nosso Deus aqui em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo de número 26. Veja que palavra maravilhosa, irmãos. O Senhor nos deixa aqui registrado através da experiência, né, do apóstolo Paulo, no registro das Escrituras Sagradas. Romanos capítulo 6 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, quando nós não sabemos orar como convém, nós clamamos e pedimos o auxílio, né, do Espírito Santo de Deus, que ele intercede por nós, como diz a sua palavra, até com gemidos inexprimíveis. Então, que nesses dias a igreja do Senhor possa se prostrar mais de joelho e clamar a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que o próprio Jeremias declara: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, irmãos, é tempo da gente investir mais em uma vida de oração, fortalecendo assim a fé, para que assim possamos cumprir com a nossa missão aqui na terra. A missão que o Senhor nos confiou, ela precisa
está embasada na palavra de Deus e também em uma vida de oração. Oremos ao nosso Deus. Pai de amor, nós louvamos ao teu santo nome nesta hora. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra tem se cumprido em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor não está indiferente a esta realidade. Nós sabemos que o Senhor está nessa peleja com a sua igreja, porque o Senhor já nos advertiu através da sua palavra. O Senhor diz que deveríamos clamar incessantemente ao Senhor. O Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós temos sentido, ó Pai, nesses dias a tua presença. Nós temos sentido o teu amor, o teu cuidado, o teu agir, a tua proteção, ó Deus. O teu cuidado para com as nossas vidas é visível, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, que o Senhor continue estendendo, né, a sua mão poderosa sobre as nossas vidas, sobre o teu povo que está espalhado sobre a face da terra. O povo que tem clamado, e eu creio que o Senhor está agindo, porque nós sentimos, ó Deus, porque não poderíamos passar por uma batalha tão difícil como essa, se o Senhor não estivesse conosco. Ó Pai, fortalece a nossa fé, não permite que venhamos desanimar na nossa caminhada cristã, mas que a cada dia possamos, ó Deus, olhar para o alto, olhar para de onde vem o nosso socorro, porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.